Eu sei que ainda tem alguns haters aqui, tipo o Gustavo, que insistem em não reconhecer o trabalho do professor Ceni no São Paulo, mas eu acho que vai Aliás, ficar. Pode falar. não, aliás, sábado pós-jogo que tava esse grupo do WhatsApp, hein, gente? Olha, eu tenho O a grupo sensação seguinte em relação ao Ceni. Ele começou, ele fez um fim de temporada, né? Praticamente que ele chegou no ano passado, muito questionável, com escolhas muito questionáveis. Acho que cometeu um erro grande, embora o Benítez ainda não tenha dado resultado no Grêmio também, não tem feito ainda uma boa passagem pelo Grêmio. Mas eu acho que ele, tanto o Crespo também acabou encanando um pouco com o Benítez, e esses técnicos que eu acho que vivem muito de planilha, sabe? Eles olham lá e falam, o jogador pode correr tantos minutos, então só usa isso. O jogador não pode treinar falta, senão ele se machuca, ele desgasta a coxa. Eu acho que a gente está perdendo algumas coisas importantes do futebol com isso. E o Benítez é um jogador diferente com a bola no pé. Ele acha espaço. No ano passado acontecia isso. Ele entrava com 25, 30 do segundo tempo e achava 2 bolas na cara do gol para o São Paulo fazer mais do que tinha feito na partida até ali durante 70, 75 minutos, muitas vezes. Então, eu teria insistido mais nesse tipo de coisa, e o Rogério é um jogador que exige muito fisicamente do time, por isso usa muita molecada. Ele quer velocidade, ele quer recomposição intensa, a gente sabe que o futebol moderno exige isso, mas a gente não pode esquecer da bola. Então, o Rogério começou essa temporada com escalações também muito frustrantes. Mesmo essa contra o Corinthians, a torcida torceu o nariz quando viu, sentiu falta do Miranda num clássico ali no banco, que faltava experiência. E aí, estranhou o Éder no ataque, sabe? A brincadeira era, o Éder deve estar treinando muito bem, porque nada justifica nesse momento ele ser atacante, ele ser o titular do time, embora sim tenha feito até uma partida também de respeito ali contra o Corinthians, lutando muito na frente, enquanto teve fôlego também. Então, assim, o trabalho do Rogério ainda gera muitas dúvidas, ainda tem posturas muito contestadas, mas o Rogério foi muito bem naquela entrevista quando ele falou da estrutura, deixando claro que ele luta por algo mais do que o campo, que a presença dele, a história dele dentro do clube, a moral que ele tem, ajuda o clube a se reestruturar de outras formas e não só dentro de campo. A exigência que ele tem quando ele cita que ele, quando machucava, fazia fisioterapia 3 vezes por dia, hoje ele chega às 10h30 no CT, tem cara indo embora já, depois de fazer uma sessão só. Então, isso deu um respiro para a gente entender que o trabalho dele vai um pouco além do que ele escala, que ainda é um pouco polêmico. Esse rodízio, pode ser que lá mais para frente do campeonato, tudo leva a crer nesse momento, a gente fala que ele tenha tido razão de ter feito assim, porque o São Paulo no ano passado sofreu demais com lesões, conseguiu ser o clube com mais lesões da Série A, não conseguia repetir o time, nos principais momentos com os principais jogadores fora. Então, o trabalho do Rogério, embora tenha contestado, você ainda tem coragem, você tem desejo de dar uma oportunidade, sabendo que tem mais coisa nos bastidores ali que ele pode fazer pelo clube, que a preocupação é maior do que simplesmente o momento, ganhar um jogo. Então, ele acabou ganhando um respiro aí, a gente leu na mídia, e depois dessa vitória contra o Corinthians, ele voltou a entrar num patamar de técnico promissor, de técnico estudioso, de não sei o quê, algo que ele já tinha sido esquecido um pouco nos últimos meses aí, principalmente no fim da passagem pelo Flamengo e o começo dessa passagem pelo São Paulo. Então, há possibilidade de evolução desse clube, há esperança que o Rogério volte a pintar como um técnico promissor com alguns acertos aí que vão muito além. O trabalho que ele fez no Figueirense, a gente sabe, foi muito além do campo. Ele mudou o lugar de treinamento, exigiu campos melhores, acordava cedo para ver o gramado, e acho que ele tem feito um pouco disso no São Paulo, que incrementa o trabalho dele. Mas ainda tem que melhorar muito o trabalho de campo. As substituições são 6 por meia dúzia, muitas vezes em jogos importantes. As escalações não podem depender exclusivamente do físico, ele tem que pensar um pouco mais em futebol mesmo do que na planilha que a comissão apresenta para ele.